estava gravando, vou começar a gravar agora, mas era permitido o casamento entre com duas mulheres, um homem, tá? Depois foi proibido por um grande sábio, ele proibiu. Agora não vamos entrar nisso, porque não é a aula de hoje, mas ele fala, mas pegar a Torá, ela é explícita, pode casar com duas mulheres, mas não com duas irmãs. Por que não? Porque vai causar um sofrimento de uma irmã com a outra. E vai ter desacordos e etc. Isso Hashem não quer. Quer dizer, ele dá até motivo na Torá por que não pegar duas irmãs. Tá? Bom, e nós acabamos de falar que os patriarcas cumpriam todas as mitzvot. Como pode ser que Yaakov, ele não cumpriu essa mitzvah? Né? Essa proibição de casar com duas irmãs. Então, nós precisamos entender isso. Na verdade, vamos tentar aqui imaginar. De manhã ele acorda, tá a Leá. A Leá está lá do lado dele. O que você... Imagino, eu não amo a Leá, eu amo a Rachel. Na verdade, o que eu faria? Não sei se eu faria isso, não quero, não passamos, nós temos essa proibição, mas pensando logicamente, vou separar da Leá e vou casar com a Rachel, tá? Mas ele não quis fazer isso. Por quê? Porque ele viu que Hashem, que fez, apesar que foi uma enganação do Lavan, do sogro dele, mas era uma coisa que o Hashem, ele fez, Ashgaha Pratit, providência divina. E é isso que está escrito na Torá, depois está escrito Veine hi Leá. E eis que ela era Leá. Ele viu de manhã, ela era Leá. Tem alguns comentaristas que falam que na Torá, se nós formos ver, nós falamos Veine hi. Hi quer dizer em hebraico ela, tá? Mas na verdade está escrito não hi, está escrito hu. Apesar que nós falamos hi, mas tem muitas coisas assim na Torá. Mas está escrito hu. O que é hu? Ele. Então, olha como que ele interpreta. Veine hu Leá. E eis que ele viu que a Leá era para ele. Ele entendeu que a Leá era para ele. Vamos aqui entender. O que aconteceu? Ele acorda de manhã. Tá? E aí ele chega, ele vê a Leá, fala, o que você está fazendo aqui? Você me enganou? Você me trapassou. Aí ela chegou, mulheres são inteligentes, não é, Selma? E aí ela chegou e falou, olha quem fala. Está falando o quê? Você também é trapaceiro, você também enganou o teu pai. Você falou que você foi lá receber as brachot do teu pai, falando que você era Esav. Você está querendo falar que eu enganei? Eu não enganei. E olha que mais ela falou. Ela falou, você ainda brigou com teu irmão todos esses anos para falar, para comprar dele, você inclusive comprou dele a Bechorá, ser o mais velho, né? Ser o primogênito. Você não brigou com ele? Ah, e agora o quê? Você está querendo dizer que o quê? Não, eu quero a primogenitura, mas eu não vou ficar com a mais velha? Assim todo mundo falou, a mais velha é para o mais velho. Então, você não é o mais velho? Você não é o primogênito agora? Então, eu sou a primogênita, então você tem que casar comigo. E aí ele entendeu, realmente, ela foi inteligente, ele entendeu que, na verdade, tudo isso mostrou para ele, Hashem, que a Leá, que era dele. Então ele viu que ele não vai se separar dela, porque foi tudo de Hashem. Ok, foi tudo de Hashem, beleza, ótimo, sim? Porque casar com a Rachel? Chega para a Rachel e fala, Rachel, você vai me desculpar, mas eu não posso casar com duas irmãs. Hashem, que fez essa união, foi Ashgaha Pratit, foi providência divina. Você vai me desculpar, Rachel, eu gosto muito de você, mas eu não posso casar com duas irmãs. A Torá proíbe. E na verdade foi isso que aconteceu.
Não foi isso que aconteceu. Na prática, ele casa com as duas. Certo? Então, nós precisamos aqui ver o que aconteceu. Por que o Yaakov ele agiu dessa maneira, tá? E nós vemos que isso, inclusive, foi uma mancha que ficou para o resto da vida. Por quê? Em Masechet Psachim, no Tratado de Psachim, na Gemara, no Talmud, está escrito assim: Atida Kadosh Baruch Hu lasot tzedá latzadikim. No futuro, Hashem, Deus, ele vai fazer uma refeição para os justos, tá? Quando Mashiach chegar. Depois que comerem e beberem, tá? Ele vai dar o copo de vinho para Abraham abençoar a refeição. E aí, Abraham, quando recebeu o copo, ele falou, eu não tenho mérito. Sim, ele vai falar, eu não tenho esse mérito, por quê? Porque de mim saiu Ismael, que fez muitos problemas com os Yehudim. Então, eu não tenho mérito porque de mim saiu Ismael. Aí Hashem vai passar o copo para quem? Para Yitzhak. E Yitzhak vai falar o quê? Desculpa, não pode ser comigo também, porque de mim saiu Esav. Aí a Gemara continua e fala que Hashem passou o copo para Yaakov. Puxa, Yaakov, ele teve os 12 filhos tzadikim, apesar de problemas que tiveram e erros que eles fizeram, mas, inclusive, o povo judeu foi formado dos 12 filhos, as 12 tribos. Então, eram tzadikim, fizeram tshuva e etc. Então, agora Yaakov vai aceitar. Yaakov, assim está na Gemara, Yaakov fala, eu não posso. Por quê? Porque eu casei com 2 irmãs. Então, eu não posso. E aí a Gemara continua e fala até que dá para David Amelech, o rei David, e ele faz Abraham. Mas aqui nós vemos dessa Gemara, do Talmud, que na verdade Yaakov, ele carrega isso, tá? E mais, Abraham saiu dele Ismael, nasceu, ele não tem como profetizar, ou talvez até teria, mas não tem como saber como que vai ser o filho dele. O que vai ser, mano? Não está no poder dele. De Yaakov saiu Esav, de Yitzhak, desculpa, saiu Esav. Esav também saiu. O que ele vai fazer? Cada um tem seu livre-arbítrio. Mas Yaakov, ele poderia ter escolhido não casar com as 2 irmãs, tá certo? E como ele falou, como nós falamos, eles cumpriam todas as mitzvot, tá certo? Então, como pode ser que ele casou com 2 irmãs? Então, para responder isso, tem um Ramban, Nachmanides. Tá? Nachmanides, ele fala assim, que Abraham, vou até ler aqui o que ele fala assim, me parece que Abraham Avinu, ele estudou toda a Torá por profecia, porque Hashem não tinha dado. Mas ele só cumpria as mitzvot em Israel. Então, assim, ele entende que Yaakov também, ele só cumpria as mitzvot em Israel. Então, fora de Israel, que ele estava agora fora de Israel, ele não cumpriu as mitzvot, tá? Então, ele podia casar com as 2 irmãs. O que acontece quando ele volta para Israel? O que acontece com Rachel? Ela morre. Ela morre. Quer dizer, na terra de Israel, não dava para ele ficar com 2 irmãs. E aí Rachel morre. Assim o Ramban, o Nachmanides fala. Mas essa resposta não é boa. Por que não? Porque Urashi, ele fala que quando Yaakov foi se encontrar com Esav, ele falou, em Lavan garte, com Lavan eu morei. E é uma linguagem que é usada na Torá um pouco diferente, garte, morei. Tá? Não é muito usado. Qual que é a numerologia da palavra Garti? Eu morei. 613. E Urashi fala
eu morei com Lavan fora da terra de Israel e guardei os 613 mandamentos, as 613 mitzvot. Apesar de eu morar com Lavan, uma pessoa que não era, que era de uma má índole e tudo mais, e com tudo que não tinha espiritualidade lá, mesmo assim eu segurei firme e continuei cumprindo as mitzvot. Assim ele falou, Urashi. Então vai contra o que o Ramban, o Nachmanides fala, que ele não cumpriu as mitzvot fora de Israel. Não é verdade. Ele cumpriu. Mas ele cumpriu ou não cumpriu? Porque ele casou com 2 irmãs. Ele não cumpriu. Como que o Urashi fala que ele sim cumpriu? Então, para entender isso, eu queria antes trazer uma outra Gemara, um outro Talmud, que fala assim. Rav Rehumi, aluno de Abaye e Rava, era um aluno aplicado. E depois ele cresceu, ele casou, ele formou uma família, mas ele continuava estudando Torá o dia inteiro. Inclusive, ele não voltava para casa. Ele ficava o dia inteiro estudando Torá, sem parar, dormia pouco. E todo o trabalho dele, todos os dias, era se aprofundar no estudo da Torá. Ele só voltava para casa véspera de Yom Kippur. Assim a Gemara fala, se não me engano, não. Assim a Gemara fala. Véspera de Yom Kippur ele voltava para casa. Tá? Se encontrava com a família e etc. Imagina a esposa feliz, os filhos felizes por encontrar o pai uma vez por ano, pelo menos. Depois, Yom Kippur, ele ia para a sinagoga e já ficava lá o ano inteiro. Teve um ano, Erev Yom Kippur, que ele não veio. A esposa ficou esperando e ele não vinha. Os filhos já falando, cadê o papai? Aí a esposa falava, a mãe falava, não, daqui a pouco ele chega, toda véspera ele chega. E ele não chegava. Ela começou a chorar, a esposa. Esse choro chegou até os céus. Um choro de amargura, cadê meu marido? Chegou até os céus. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Rav Rehumi, ele ficou na sinagoga na véspera de Yom Kippur, começou a se aprofundar no estudo da Torá e acabou esquecendo que ele tinha que voltar para casa. O que aconteceu? Aquele choro quando chegou lá em cima, na mesma hora, aqui embaixo, caiu o teto da sinagoga do Beit HaMidrash que ele estava estudando, caiu em cima dele e ele faleceu na mesma hora. Não vamos entrar aqui nos detalhes da história, mas daqui nós aprendemos uma coisa. Antes de você temer a Deus, antes de você querer ser ortodoxo, tem que ser Ben Adam. Ou em Yiddish, como que é, Silvio, em Yiddish? Ser o quê? Ser uma pessoa, ser gente. Mente. Mente, isso mesmo, Júlio. Mente. Tem que ser mente antes de qualquer coisa. E daqui nós aprendemos, dessa história, nós aprendemos que Hashem o castigou de certa maneira. De novo, não entramos aqui nos detalhes, mas o castigou por ele não ter sido mente, por ele não ter sido uma pessoa que precisava fazer o que ele sempre fez. E deixar a esposa esperando esposa e filhos. Yaakov, aqui vem a resposta. Yaakov casou com Arachel só porque ele tinha prometido a ela que ia casar. Ele falou, a minha promessa eu vou cumprir. Ah, mas aí vocês vão me perguntar, mas a Torá proíbe? É verdade, a Torá proíbe, sabe quando? Aqui, ó. Oi? A Torá proíbe depois da entrega da Torá. Antes da entrega da Torá, nós falamos aqui no começo que a Torá não proibiu. Era só um Hidur Mitzvah, eles estavam fazendo algo a mais. Eles queriam fazer a mais do que se deve. Então eles falaram, vamos cumprir toda a Torá. Apesar que não foi ordenada a eles. Então, na verdade, assim, o Yaakov falou, eu querer embelezar a minha mitzvah, obviamente que depois da entrega da Torá, é proibido casar com 2 irmãs, mesmo que você não vai poder casar. Mas antes da entrega da Torá,
ele querer fazer a mais por conta de uma promessa, por conta como que a Rachel ia ficar. E agora, o que você vai falar? Se vira, menina. É assim que ele ia responder para ela? Não dava. Então, por conta disso, ele falou, eu vou deixar o meu Idur Mitzvah, eu vou deixar o embelezamento da Mitzvah, tá, que eu estou fazendo até agora, para fazer o que é correto. O que é correto, inclusive, Benei Noach, a humanidade inteira, tem uma ordem de serem honestos, tá? Por isso eles têm que ter tribunais, etc., porque a honestidade é uma coisa humana, tem que ser humano, honestidade e cumpridor das suas palavras. A palavra da pessoa, ela vale muito, e ela tem que cumprir. De novo, eu vou repetir, obviamente, se não for contra a Torá, tá? E aqui, só para entenderem, a Torá ainda não foi ordenada. Então, ele não podia ir contra uma coisa, por uma coisa que ainda não foi ordenada. E contra a palavra dele, a promessa dele, por uma coisa que ainda não foi ordenada. Isso ele não podia. E é isso que o Rashi fala, eu cumpri todas as mitzvot, eu tomei cuidado. E aonde que eu não precisava cumprir mitzvah, eu não cumpri. Eu fiz o que era correto. É isso que eu fiz. Nós vemos, inclusive, uma prova que os patriarcas, que nós falamos, né, no começo, que eles cumpriam todas as mitzvot. Uma prova que eles não faziam que era contra o que não se deve. Nós vemos com Avraham Avinu. Avraham Avinu, se ele cumpria todas as mitzvot, porque ele esperou até 99 anos para Hashem ordenar, faça Brit Milá. Porque ele esperou. Se ele fazia todas as mitzvot, fizesse lá, quando ele já descobriu Hashem, vou fazer a mitzvah de Brit Milá. Porque ele esperou Hashem ordenar. Por quê? Porque é proibido tirar sangue de um outro sem necessidade. E aqui, Avraham Avinu, ele falou, não, enquanto Hashem não mandar, eu não posso ir contra a Torá, contra os princípios da humanidade. Então, ele não podia tirar sangue. Ele esperou Hashem ordenar, aí sim, Hashem ordenou, tem que fazer o que Hashem mandou. Aí ele tirou sangue, com 99 anos. Então, nós vemos aqui que eles faziam todas as mitzvot, sim, se não fosse contra princípios. Tá? Para vermos aqui o quanto a palavra ela tem peso, tem uma Gemara, se eu não me engano, em Masechet Tanit, não me engano, tratado de Tanit, no Talmud, lá conta a história de uma menina que tinha, na verdade, um menino jovem, que estava voltando para casa, provavelmente. Ele passa do lado de um poço de água e começa a ouvir uma menina chamando, por favor, me ajude. Só entre parênteses, a Gemara lá fala que ele pergunta, você é ser humana ou é uma força negativa? Porque nós sabemos que na água paira a força negativa, por isso que de noite nós não podemos deixar água descoberta, tem que cobrir. Então ela falou, eu sou dos humanos, e aí ele tem lá uma conversa lá com a menina, e no final ele decide salvar a menina, e ele fala, mas com uma condição, que você se case comigo, assim ele falou. Ela falou, tudo bem. Ele foi lá, puxou uma corda e salvou a menina. E ela agradeceu e tudo mais, e falou, agora vamos fazer o casamento e tal. Ele falou, não, vamos esperar, ainda somos jovens, mas vamos fazer sim o casamento. E aí a menina chega e fala, mas quem vai ser a testemunha desse nosso acordo? Aí estava passando um ratinho lá, ela falou, ele falou o rato e o poço. Hashem, o rato e o poço é nossa testemunha. E tá bom, e cada um foi para o seu canto. Eles cresceram, o menino esqueceu totalmente disso, mas a menina não. A menina lembrou porque foi o rapaz que salvou a vida dela. Ela nunca esqueceu ele. Mas o menino esqueceu disso e acabou casando com uma outra mulher. Tá? E aí, tudo bom, Ilana? Direto de Israel? A menina acabou
Ele Ela tá acabou com casando. vergonha. Oi, tá com vergonha, não tem problema, Tá pode ver- ouvir E de tá lado. também com torcicolo também, coitada. Ah, entendi. Pode ouvir de lado, não tem problema. Ela Aí tá com vergonha. Não, deixa. ele casa com uma outra moça, ele tem 2 filhos, e esses 2 filhos, no final, a Gumará conta que nós temos mais 10 minutos, caiu no poço e morreu, e o outro foi mordido por um rato, pegou como que fala? Médicos. Leptospirose. Isso, leptospirose e acabou morrendo. Aí a mulher chegou para o marido e falou, não, uma coisa incomum, nossos 2 filhos morrerem com uma coisa tão pesada, não, alguma coisa está acontecendo. Bom, se tivessem passado mal e morrido, talvez seria outra coisa, mas aqui foram acidentes, alguma coisa aconteceu. E aí o marido lembrou que os 2 eram testemunhas, o poço e o rato. Ele conta para a mulher falou, então você vai procurar essa mulher, casa com ela, e se separaram. Então nós vemos aqui a força da palavra, não é brincadeira. E aqui, só para nós terminarmos esse assunto, uma outra história na verdade, de um judeu. Ele sofreu no Holocausto. Ele passou, na verdade, 6 anos em campos de concentração. 3 anos em Buchenwald e 3 anos em Auschwitz. Tá? Ele passou praticamente a guerra inteira. Ele passou a guerra inteira em campos de concentração. No começo, que ele foi capturado e levado para Buchenwald, tinha um rabino lá, era Frankfurter. Ele estava lá, já era mais idade. Eles, sempre depois do trabalho, eles se encontravam. Ele era jovem, né? Eles se encontravam e eles de cor estudavam a Torá. Em Yiddish eles falavam lá e estudavam Torá em Yiddish. O rabino, ele viu que ele estava perdendo as forças, ele falou, eu sei que eu não vou sobrar muito tempo, mas você é jovem, eu quero que você me cumpra 2 promessas. A primeira, você vai contar para o mundo inteiro o que está acontecendo aqui. Você vai difundir, vai mostrar para o mundo inteiro o que está acontecendo aqui. Segunda coisa, você vai encontrar os meus filhos e mandar lembranças minhas. Bom, depois de uns dias ele realmente falece. Parece que ele faleceu no ombro desse jovem. E depois, tá bom, há pouco tempo esse jovem ele procurou um rabino lá em Israel, Rav Shneur Ashkenazi. Ele procura e ele fala, olha, vocês são de Chabad, eu gostaria que você procurasse a família, porque uma coisa eu já cumpri, eu já escrevi livros, ele também faz parte lá do Yad Vashem, né? Ele é um dos diretores do Yad Vashem, então espalhar tudo o que aconteceu, tem um livro, tudo pronto, tudo que eu prometi lá, quer dizer, de espalhar, eu fiz, só uma coisa eu não consegui, encontrar a família. Não sei se ainda os filhos estão vivos, mas talvez os netos. E vocês, Rabat, têm contato com muitas pessoas, talvez vocês possam encontrar. O rabino foi, procurou, tal, no final achou em Nova York, acho que um neto, uma neta, não me lembro agora, psiquiatra, morando no Queens. E eles, através de telefone, etc., eles conseguiram falar um com o outro. Eu estou contando essa história, aqui nós vemos que o que salvou, imagina, ele já estava quase na morte lá também nos campos. Ele conta que ele já estava tirando a roupa para ir na câmara de gás, chegou um soldado e falou, isso aí é forte, ele ainda vai viver, tem que viver, etc. Quer dizer, ele passou por vários momentos que já ia morrer, mas, com certeza, a promessa que ele fez ele viver muitos e muitos anos. Imagina, 70 anos depois da guerra, ele ainda estava vivo. Então, nós
temos que levar hoje daqui, nós aprendemos de Yaakov, tá certo? Que a nossa palavra é palavra, nós temos que sempre cumpri-la, isso é muito importante, a palavra tem força, por isso também nós temos que tomar cuidado no que nós falamos, tanto que antes de Rosh Hashanah, preparação para Rosh Hashanah, nós fazemos o Atarat Nedarim, é tirar nossas promessas, porque no dia a dia nós estamos sem querer fazendo promessa, amanhã eu trago, e acaba não trazendo outras coisas que nós falamos, sem querer. Por isso nós fazemos, tiramos essa promessa. E em Yom Kippur, começo de Yom Kippur, Kol Nidrei, o que fala o Kol Nidrei? Também de tirar todas as nossas promessas. A nossa palavra tem força e nós temos que tomar muito cuidado e falar palavras, tentar falar mais palavras de Torá, isso que é o mais importante, que isso vai nos proteger e que possamos cumprir tudo que nós prometemos e desejamos também, né? E com uma condição que não vai nada contra a Torá. É isso. Alguma pergunta? Hoje nós temos ainda 4 minutos aí. O Zoom ainda 4 minutos. Tem alguma pergunta? Alguma observação? Então é isso. Que Raquel morreu pelo que ela falou também, que se fosse encontrado o santo, aquelas coisas que tinha levado da casa dela, do pai dela, com quem fosse encontrado que deveria ser morto, e estava com ela. Bem lembrado, isso tem tudo a ver, né, com o que nós estamos falando aqui. Eu vou só repetir, o Lavan, quando encontra o Yaakov, ele fala, porque você fugiu de mim e tudo mais, quando ele estava fugindo mesmo. Falou, você não estava me deixando embora, você me enganou e tal. Ele falou, tudo bem, você foi embora, mas precisava roubar os meus, as minhas adorações, meus ídolos que ele tinha lá. Aí Yaakov, ele não estava sabendo de nada, e Yaakov falou, não, você pode procurar aqui, com quem você encontrar, não vai viver. Ele, com certeza, ninguém pegou, mas ele não sabia que a Rachel, a esposa dele, tirou todos esses ídolos do pai, porque ela não queria que o pai continuasse com os ídolos. E aí, o que aconteceu? O Lavan não achou, porque a Rachel escondeu bem, o Lavan não achou, e no final, Lavan foi embora. Mas o que aconteceu com a Rachel? Foi cumprido o que Yaakov falou. Ela faleceu também por esse motivo, né? Então, tem vários motivos aí porque ela faleceu. Então, nós vemos aqui a força da palavra. Muito obrigado, doutora Ezra. Essa tem tudo a ver com o assunto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um Shabbat Shalom para todo mundo. Qualquer dúvida, podemos continuar lá no WhatsApp também. Tá bom? E uma boa noite para todos. Shabbat Shalom, gente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.